Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que é bastante recorrente no meio CCBano, né, no meio da onde a gente vem, no meio da congregação, que é aquela polêmica se devemos ou não estudar para pregar. E geralmente a desculpa que se fala é o seguinte: conforme está escrito lá na Bíblia, o Espírito Santo colocará palavras na sua boca. Então, portanto, quando você estuda e quando você prepara um estudo para poder pregar, isso daí você está meio que atrapalhando o trabalho do Espírito Santo. Será que é isso mesmo que as Escrituras diz? Exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo, então assista o vídeo até o final, só que antes eu preciso te lembrar, se inscreva no canal, curta o vídeo e também compartilhe o vídeo, porque você compartilhando o vídeo, na verdade, você está ajudando a palavra de Deus a se espalhar e chegar a muito mais pessoas, né? Isso daí é um trabalho muito importante para o reino, tá bom? Então vamos lá falar sobre esse assunto. Bom, para que isso ocorra, eu vou colocar aqui, eu peguei dois textos para poder dar base aí no que eu vou falar, vou mostrar aqui para vocês e vou colocar na tela, tá bom? Bom, já deve estar aparecendo aí para vocês. O primeiro texto que eu vou pegar aqui é em Mateus, no capítulo 10. A gente vai ler e depois faz a explicação aí. Aqui tem uma parte dizendo assim, ó. Não cuideis de como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Então aí muitos podem dizer, tá vendo como está escrito? Então a gente vai ler só o contexto rapidinho aqui do texto e basicamente lendo o contexto já fica claríssimo do que o texto está falando. Então vamos lá, eu vou voltar aqui no verso 15, deixa eu ver, verso 15 não, vamos do verso 16 aqui até ali, vamos lá. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque eles, aqui é o ponto, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Para quem não sabe o que é sinédrio, era como se fosse o STF lá da época de Cristo, né? Porque a gente estava falando de uma sociedade teocêntrica, onde os principais da sinagoga faziam parte desse sinédrio, onde julgavam as pessoas, né? E vos açoitarão nas sinagogas, e por minha causa sereis levados à presença do que? Dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem aqui, então, o que que Cristo está falando? Porque isso daqui é uma fala de Cristo, tá? O que que ele está falando? Que nos casos em que vocês forem levados a julgamento, ou seja, forem expostos publicamente, como, vocês, porque lembra que na época seria assim, pregando uma outra doutrina, pregando uma coisa que não faz sentido, pregando um outro costume. Então, quando fosse entregarem ali, aí sim, não cuideis de como ou que haveis de falar, porque naquela hora será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Então, aqui é o seguinte: quando essa questão do Espírito Santo colocar palavras na sua boca, sem que tenha necessidade de levar um estudo, levar algo preparado para se falar, é só nesses casos. E eu vou trazer aqui um outro texto que vai deixar claro também. Vamos pegar aqui, em Lucas, no capítulo 21. Deixa eu descer aqui, ó. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem. Mas, de novo, o que ele está falando aqui? Vamos voltar, ó. Antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-os nas sinagogas e aos cárceres. É a mesma coisa. E aqui a gente está falando em Lucas 21, que já é mais para o final. Por quê? Porque esse mesmo que a gente leu em Mateus 10, ele tem nos outros evangelhos também, mas eu peguei alguma coisa um pouco mais para frente, então justamente para mostrar aqui
Deixa eu voltar o vídeo aqui rapidinho. Pronto. Então eu coloquei no vídeo um pouco mais para frente para justamente mostrar que essa ideia de que você não deve preparar, porque no contexto de igreja, no contexto de uma exortação e pregação da palavra de Deus, você tem que fazer isso, e aí a escritura fala o contrário, você tem que fazer isso com fidelidade. Então você tem que se aplicar no conhecimento, você tem que transmitir uma mensagem de uma maneira que seja coerente com as escrituras. É isso que a escritura manda dizer, é isso que a escritura manda fazer. Inclusive os que ouvem têm que julgar o que foi falado, porque para ver se está coerente com aquilo que as escrituras diz. Então essa ideia de que você não deve estudar, que você não deve preparar e dizer esse verso, o Espírito Santo colocar a palavra na sua boca, isso é descontextualizado, como quase tudo, né, que é feito. Então é uma frase fora do contexto e que acaba sendo pretexto para preguiçoso no final das contas, que não quer ler, tem preguiça de ler, não gosta da palavra de Deus, porque se gostasse da palavra de Deus estaria lendo, estaria se aplicando em entender a palavra de Deus para poder passar aquilo de maneira precisa para o povo e inclusive ensinar o povo dentro da palavra de Deus. Então eu mostrei aqui que fica claramente, assim, que fica extremamente claro que não faz nenhum sentido essa ideia de que você não pode estudar para pregar, que você não pode digamos assim, você não pode preparar o negócio, ou seja, eu vou, sei lá, eu vou expor uma carta, a carta aos Hebreus. Então, assim, eu entender o contexto daquela carta, por que ela foi escrita, ou seja, você fazer aquilo de maneira dedicada, para passar para o povo uma mensagem bem feita. Isso daí é obrigação dos que ensinam. A Bíblia deixa isso extremamente claro. Isso não é opção. Então, se você não gosta de fazer esse tipo de coisa, não pregue a palavra de Deus, porque você pode estar passando aquilo ali de maneira descuidada e de maneira errada, muitas das vezes. Então você pode estar sendo um instrumento de engano para o povo. Por isso que isso é muito importante. E outra coisa, vale ressaltar aqui também, porque as pessoas que eram levadas aos tribunais, o Espírito Santo colocaria palavras na boca, e inclusive tem uma parte que diz assim: vos fará lembrar do tudo aquilo que eu disse. Então, vos fará lembrar, que é o mesmo trabalho do Espírito Santo, você só lembra daquilo que você ou ouviu ou leu. Como Cristo não está em carne e osso nos falando ao ouvido, onde que nós encontramos Cristo? Nas Escrituras. Portanto, a gente tem que ler, porque até naquela hora, se a gente for levado perante um sinédrio, que hoje em dia não tem, mas assim, a gente for levado para ter certeza e confirmar nossa fé, naquela hora o que vai acontecer? O Espírito Santo vai te inspirar e trazer à memória tudo aquilo que você aprendeu para poder o quê? Defender a sua fé. Isso é bíblico. Não, assim, eu vou falar coisas da minha cabeça e pronto, sem base nenhuma, isso daí não vai converter ninguém. O máximo que pode acontecer é, se você tiver uma lábia muito boa, enganar um monte de gente, mas aquilo não traz fruto para o reino, tá bom? Então eu queria trazer essa reflexão, né, essa parte, porque é uma parte que é muito comum. Eu queria que você deixasse aí nos comentários o que você achou. Também colocar sugestões de vídeos e tal. Eu tenho algumas sugestões aqui que já estão na fila aí, que eu vou fazer outros vídeos, mas é sempre muito importante entender, de repente, você colocar sugestão e me sugerir vídeos e temas, que é muito legal, tá bom? Então nós nos vemos no próximo vídeo. Lembrando, não se esqueça, se inscreva no canal e também compartilhe, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!